Pai, nós queremos pedir graça, misericórdia e a sua presença essa manhã. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer nos nossos corações. Nós necessitamos que o Senhor se faça presente aqui. Nós não saímos da nossa casa por qualquer coisa que não seja pelo Senhor. Nós não deixamos a nossa casa por qualquer coisa que não o Senhor. Nós queremos te encontrar, Senhor. Nós queremos encontrar quem o Senhor é e nós queremos ouvir a tua voz. Por isso eu quero pedir que a partir de agora, Roseli, desapareça e sua voz cresça para os teus filhos ouvirem o que o Senhor tem a dizer essa manhã. Fala no nosso coração e faz a nossa mente ficar cativa à tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Abre a sua Bíblia em Cantares ou Cântico dos Cânticos. Capítulo 2, nós vamos ler o verso 15. Nós nunca podemos pregar ou basear as nossas vidas em um único versículo quando nós abrimos a Bíblia. Então, se nós estamos esperando uma resposta do Senhor, se nós estamos desejando que o Senhor fale conosco, não é um único versículo que vai de encontro àquilo que Deus tem para dizer. Hoje eu vou citar muito o mesmo versículo, mas eu quero dizer que depois na sua casa, você leia o capítulo 2 e você vai perceber que o capítulo 2 de Cantares existe um contexto sobre isso. O livro de Cantares, ele é uma poesia em forma de diálogo. Então, normalmente se fala muito sobre cantares para relacionamentos. Relacionamentos de marido e mulher, relacionamentos de nós, igreja, para com Cristo. E é disso que eu quero falar com você hoje. O capítulo 2 está falando sobre alguns tempos e ele fala sobre a estação da primavera. Se você ler antes, você vai perceber que vai falando muito sobre amores e sobre a primavera. Mas eu quero ler em específico hoje, no capítulo 2, verso 15. Então não diga que eu só preguei sobre isso, porque eu te desafiei a ler o restante na sua casa. Amém? Diz assim: apanha-me as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. Em uma linguagem de hoje, essa passagem diz assim: peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem nossa plantação de uvas que está em flor. Uma vinha que está em flor é sinal de uma vinha frutífera. Uma vinha que está prestes a dar os seus frutos. Então, quando essa passagem está citando as vinhas em flor, não significa que já frutificou. Significa que ela está para frutificar. Então, essa passagem está falando de uma transição de tempo e de uma transição de estação. Você está saindo do inverno, você está indo à primavera e você está em flor. Então, tudo que eu falar hoje, eu vou falar sobre um tempo de transição. É quando você está saindo de uma estação e indo para outra. Nós estamos prestes a sair do verão e ir para o inverno. Quando esse versículo fala sobre essa vinha florescendo, ele está falando sobre nós atentarmos a algo em específico. Quando uma vinha está para florescer, ela já passou pela poda, né? Então fica tranquilo aí na sua cadeira que eu não vou falar sobre poda hoje. Eu acredito que você vem sendo ministrado e vem ouvindo bastante, então não vou falar sobre ser podado. Nós vamos falar depois que você já foi podado, depois que você já foi cortado em algumas coisas, depois que você já aprendeu outras, então agora você está florescendo, prestes a frutificar.
E o Senhor, Ele nos alerta a algo aí nesse versículo. Ele diz assim: peguem as raposas, apanhem as raposinhas. Quando a gente fala de vinho em flor, como eu disse, a gente está falando do momento crucial para a frutificação. Quando uma vinha está florescendo, é quando é aquele momento essencial para saber se aquela vinha vai dar fruto ou não. É o estado ou é a estação primordial da vinha. Porque ou ela está podada e seca, então você não vê nada, ou ela está florida, porque está prestes a frutificar. E é nisso que eu quero entrar com você. Quantas vezes na nossa vida nós estamos exatamente nesse mesmo estágio? O estágio do florescer. Nós olhamos para trás e nós não somos mais quem nós éramos. Nós já mudamos, o Senhor já ministrou o nosso coração, Ele já nos ensinou muitas coisas, nós já obedecemos, nós já nos submetemos, nós fomos quebrados, nós fomos trabalhados. Olha quanta história nós temos para trás. O Senhor já fez muita coisa em nós. Então nós não somos mais estes. Você não é mais este. A comunidade Zoe não é mais essa. Em 2 anos nós temos história de 10, como diria os profetas que aqui vieram e profetizaram, nós viveríamos essa intensidade mesmo. Mas quando nós olhamos para trás na história da nossa igreja, nós temos muitas coisas que já aconteceram. Antes nós não éramos e agora nós somos. Antes nós não tínhamos e agora nós estamos engatando num caminho de ter. Nós não somos mais uma vinha podada, seca, imatura, que não entende quem é o seu Senhor, que não está florescendo. Nós não somos mais estes. Mas nós também não somos aqueles frutíferos ainda. A nossa vinha está em flor e o Senhor está nos atentando a apanhar as raposas e as raposinhas. E quando se trata de primavera, nós vemos algo florido, algo bonito. E se tem uma coisa ruim na primavera, são as raposas e as raposinhas. A representatividade de raposas e raposinhas na sua vida são aquelas coisas grandes e as pequenas. Mas sabe, quando você tem um desafio grande pela frente, você sabe exatamente o que fazer. Quando você tem uma decisão grande a ser tomada, você sabe o que fazer. Quando um pecado, que é aquele que você está tentando anos e anos vencer, você não está conseguindo, você sabe como se posicionar. Ninguém sai da sua casa pensando, hoje eu vou ser roubado, então eu vou levar meu celular. Ninguém sai. Ninguém sai para olhar a sua vinha e pensa assim, hoje a minha vinha vai ser tomada e destruída pela raposa. Ninguém faz isso. No que você tende a ser prudente de maneira grande, você é. Então, se eu sei que algo me faz mal, eu não faço esse algo. Um exemplo básico disso, quer ver? Talvez você se identifique. Quando eu como pimentão é indigesto. É indigesto para mim. Eu tenho azia, eu fico conversando com aquilo por muito tempo. Então, quando alguém fala assim, olha, pimentão recheado hoje, eu penso já, queimação. Mas eu gosto de pimentão, o sabor que aquilo dá. Então, o que a minha mente pensa quando se trata do pimentão recheado? Não, eu não quero isso me dá queimação. Mas que tal fritar uma carne com um pedacinho de pimentão? Ou colocar lá no seu macarrão, você vai no espoleto e pimentão. Escolheu. Porque é pouco. Mas não necessariamente aquilo não vai fazer o mesmo mal. E aí, na minha cabeça,
no fim do dia, eu estou com a mesma indigestão como se eu tivesse comido o pimentão recheado. Por quê? Porque mascarou algo. Então, nesse versículo, quando na passagem está dizendo, apanhe as raposas e as raposinhas, eu não quero que você se lembre das raposas, porque eu tenho certeza que você tem tomado cuidado com as raposas. Se algo te rouba, necessariamente, você já identificou, você tem sido vigilante e prudente com isso. Mas são as pequenas coisas que eu quero dizer hoje. Quando a nossa vinha está em flor, nós precisamos estar atentos exaustivamente para a troca de ciclo. Nós precisamos estar exaustivamente vigilantes para a troca do ciclo. Isso é de sua responsabilidade. O ciclo da sua própria vida vai trocar se você estiver vigilante. O ciclo da sua igreja vai trocar se você estiver vigilante. Quando essa passagem está falando das raposinhas, ela está falando de pequenas coisas que acontecem em nossas vidas e em nosso meio, que faz a destruição da nossa vinha sem nós percebermos. Sabe quando você está indo bem em uma coisa e de repente você pensa, por que isso desabou? De repente. Deixa eu te dizer algo, dificilmente alguma coisa desaba de repente. Dificilmente algo cai de repente. Dificilmente você é roubado de repente. Dificilmente a sua fé de repente vai embora. Dificilmente de repente hoje você acordou sem vontade de vir ao culto. De repente, hoje eu não vou no discipulado, porque eu já não vou mais com a cara da minha discipuladora. De repente, eu acordei atrasado, não fui na EBD, porque está falando de libertação. De repente, eu só vou na hora da palavra, porque eu não gosto muito do louvor. Não existe de repente. Isso tem vindo trabalhado na sua vida, ó. De repente, você ouviu algo que minou a sua fé. E aí você ouviu algo hoje, e aí amanhã você sentou à mesa e ouviu mais alguma coisa, e no outro dia alguém fez alguma coisa que para você ela é uma referência, então você tomou aquilo como um crivo para você também. E essas são as raposinhas no meio da sua vinha. Hoje você acorda mal-humorado e você não está muito afim de nada. E aí o diabo aproveita essa pequena brechinha aí para dizer e enviar alguém para falar algo que vai exatamente em coincidência, né? Nossa, a gente pensa igual. Você já notou que quando você é muito amigo de alguém, se ela não gosta de um outro alguém, eu vou pegar a classificação, irmã, não tem problema com isso. Se eu ando muito com a Sandra e a Sandra não gosta da Sara, se ela não gosta da Sara, você já reparou que, sei lá por quê, mas você começa a não gostar também? Sei lá por quê. Ela nunca me fez nada. Ela nunca falou nada contrário a mim, mas de repente, não gosto muito dela. Porque nós ouvimos e aquilo que nós ouvimos produz e floresce dentro do nosso coração. Então, se hoje eu falar para o Mateus assim, Mateus, olha, deixa eu te contar uma coisa. Nossa, a Sara foi tão educada comigo. Ponto para Sara na cabeça do Mateus. E aí, de repente, ele começa a olhar ela com outros olhos. Eu estou citando isso só para você entender o quanto pequenas coisas contribuem para outras muito maiores. A sua vinha está em flor e você precisa passar desse ciclo para florescer. Sabe, quando nós vimos bem, vencendo um pecado, bem, de repente uma queda, de repente não.
houve uma pequena concessão que gerou uma concessão média, que então gerou uma grande concessão. Não existe de repente quando a gente está dizendo que você tem um princípio e que você guarda ele há anos da sua vida. De repente, não pode acontecer com você se você está vindo baseado na direção e na voz do Senhor. O único de repente que vai acontecer na sua vida é o dele, mas nenhum outro. O diabo não trabalha com situações que te fazem amarrados de uma vez. Ele não vai fazer você cair de uma vez, ele não vai fazer você retroceder de uma vez, ele não vai fazer a sua fé minar de uma vez, ele não vai fazer a sua vinha ser destruído da noite para o dia. Ele vai fazer algo acontecer de uma maneira pequena e pequena e pequena e pequena. E quando nós estamos falando sobre isso, eu quero falar com você sobre 3 maneiras e 3 formas de nós vigiarmos exaustivamente a nossa vinha. E uma delas, e a primeira delas, na verdade, é o alinhamento. Quando nós estamos alinhados com a voz do Senhor, quando nós estamos alinhados com a direção do Senhor para as nossas vidas, nós não deixamos as raposinhas tomarem a nossa vinha. As pequenas coisas não têm espaço para nos destruir e nos roubar. Você precisa sair do ciclo do inverno e entrar na primavera. Você está florescendo e você está vigiando a sua vinha. Quando você está alinhado, quando você está exatamente próximo e amigo da voz que realmente te guia, não há espaço para raposinhas na sua vinha. E um exemplo de desalinhamento, por exemplo, é o impulso. O Senhor está trabalhando com você há anos. Não é uma decisão do dia para a noite que vai mudar a sua história. Não se mova por impulso. Não se mova porque alguém se moveu. Não se mova porque algo que funcionou na vida do seu irmão vai funcionar na sua. A direção para a sua vida vem de Deus. A direção de Deus para você está aqui, ó. Você só pode se mover se isso direcionar você a se mover. Você só pode se mover se isto disse que você precisa se mover. É nisso que você precisa basear toda a vigilância da sua vinha. É aqui que você mata pequenas raposinhas. Porque você está direcionado pelo que o Senhor está te dizendo. Quando você chegou nessa casa, quando você sentou aí a primeira vez, não, mesmo que não tenha sido aqui, isso figurativamente, quando você levantou a mão, o que te convenceu foi isso. Não foi o pregador, não foi quem estava pregando, não foi a mensagem exatamente, o jeito que ela estava sendo ministrada, foi isso. E por que é que você está se movendo sem isto? Mas quando eu digo se mover, eu não estou dizendo sair e chegar. Eu estou dizendo para tudo que você fizer. Para todas as direções que você tomar na sua vida. Algumas coisas em nós temos por hábito de deixar que o Senhor faça, mas outras nós mesmos fazemos. As raposinhas, elas são contidas quando você é direcionado pela voz do Senhor. Quando você é direcionado por aquilo que o Senhor está falando ao seu respeito.
não é por influência, não é porque você ouviu dizer, não é porque você viu com os teus olhos alguma coisa que lhe pareceu. É porque o Senhor te direcionou isso. Se ontem o Senhor direcionou, até que Ele mude aquilo que Ele disse ao seu respeito, não se mova. Se o Senhor disse, você não pode sair desse trabalho, você não tem que sair até que Ele diga. Ah, mas o meu chefe, você não sabe quem ele é. Você não tem que se mover até que Ele diga. Você não pode mover e se movimentar até que o Senhor diga. Você precisa vigiar a sua vinha. Você está trocando a estação, você está transicionando do florescer para o frutificar. Agora não é hora de recuar. Quando você está alinhado com isso, você jamais deixa de observar e perceber o que está frutificando, o que está florescendo. Você já notou que nós temos uma tendência, ou algo da nossa vida está catastroficamente ruim, ou está mais ou menos. Quando está bom, passa muito rápido. Existe um ditado que diz assim, né? Tudo que é bom dura pouco. Será mesmo que tudo que é bom dura pouco? Ou será que tudo que é bom nós nos acostumamos? Tenho, por exemplo, agora, novo momento, meu marido comprou um celular novo que muda completamente o sistema de celular que ele usa há anos já. Vamos por aí, pelo menos uns 5 anos usando um tipo de celular e agora ele está usando outro. Aí ele está acostumado com o sistema e com o modo e de repente ele mudou. E aí ele está mexendo nesse novo sistema. E aí, por hábitos dele, em menos de 2 semanas que ele está com o celular, ele já se acostumou completamente ao novo e ele nem se lembra o que era o velho. E quando ele pega o meu celular, ele ainda quer debochar, como se fosse inferior ao dele. Mas até ontem ele estava tão habituado como eu. Então, quando nós lutamos muito por algo, nós queremos muito que Deus faça algo nas nossas vidas, nós lutamos exaustivamente, nós damos tudo de nós para que Ele faça. Só que quando Ele faz, nós nos acostumamos. Então, vamos citar um exemplo básico aqui. Quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo assim, Roseli não, né? Não foi, vamos fingir que é você. O Senhor falou assim, olha, você vai ser um grande pregador. Você vai ministrar a palavra como ninguém. Você vai ganhar muitas almas. Você vai converter pessoas a Cristo. E o Senhor vai fazer muitas coisas com você. E quando nós ouvimos aquilo, a princípio nosso coração tende a temer e nós ficamos numa posição defensiva e dizendo, Senhor, quem sou eu para o Senhor fazer isso? E aí aquela coisa alegra o nosso coração e por outro lado nós dizemos assim, obrigado pelo que o Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu e obrigado porque o Senhor me escolheu para essa missão. Seja para pregar, para cantar, para dançar, para ir na Fundação Casa, para ir lá no orfanato. Você se sente privilegiado pelo Senhor, aquilo enche o seu coração. Isso costuma acontecer com os novos convertidos. É uma sensação boa, né? É? Tudo que é bom dura? Nesse caso, dura pouco, acontece. Porque aí você esquece por um segundo e aquilo começa a não mais queimar o seu coração. Porque você já ouviu isso tantas vezes que você já está acostumado até que Ele faça. E então, Ele faz. De repente, alguma coisa começa a acontecer com você. O Espírito Santo começa a capacitar você. E tudo que você fala, de repente, convence essas pessoas. E aí você olha para trás e você pensa, cara, hoje a Fundação Casa foi maravilhoso. Hoje o louvor fluiu. Hoje
Aconteceu muitas coisas, eu estava dançando e o Espírito Santo falou comigo. E quando ele falou comigo, o pregador falou algo. Hoje Deus falou comigo e eu falei para aquela pessoa. E aquela pessoa falou, nossa, isso foi muito de Deus. E aquilo dentro de nós traz um êxtase assim, maravilhoso. Nossa, você volta para casa até torto do tanto que Deus usou você. Até penso assim, grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Não, eu preciso te dizer grandes coisas. Não, eu preciso te dizer. E aí aquela vontade toda, aquele coração todo mergulhado, entra numa coisa chamada rotina. E aí você que estava vendo a sua vinha o tempo todo florescer e lá exaustivamente vigilante, você começa deixa eu sentar aqui para... Ai, minhas costas. Não preciso ficar em 5 escalas. Mateus, pelo amor de Deus, eu preciso. Pode pôr só em 2. E toda aquela disposição, e todo aquele amor, e tudo que é bom dura? Não. Tudo que é bom de Deus para você não dura pouco. Tudo que é bom de Deus para você dura muito. É você que se acostuma. E aí você que lutou tanto, que disse não para o pecado, e que conquistou algumas coisas, de repente, aquilo nem tem mais o mesmo valor. Você não sabe, mas aqui na igreja a gente tem um grupo de responsáveis por escala. Pensa num grupo chato, não é o da sua família, é esse. Então, quando você pensar em sair do seu, pensa assim, fulano não saiu do grupo de escala para melhor me servir, não vou sair. Porque é chato, Roseli, falou um monte de coisa nada a ver? Não. Você imagina que rola, pelo menos aqui, umas 6 escalas, 7 escalas, sei lá, já nem sei mais. Você entende a dificuldade de cada um em fazer a sua escala, em consultar todas as outras escalas para saber como é que está isso daí, para encaixar a mesma pessoa multitarefa em vários lugares? Está vendo? Ora por esses irmãos. Ora por eles. É difícil. Mas por que eu falei que isso é chato? Porque nós contamos com o amor, com o empenho, com a disposição do teu coração. Mas aí horas você está lá, conta comigo. Qual a disponibilidade para o mês de março? Todos os finais de semana. Mas de repente, eu não sei o que aconteceu. Sei lá, aconteceu. Qual a disponibilidade no mês de abril? Nenhum. O que aconteceu? Eu tenho um compromisso, depois outro compromisso. Qual é o seu compromisso? Coisas importantes da minha família. Amém, tá certo, tem que priorizar a sua família. O que vai acontecer? É aniversário do sobrinho do meu primo e do, sei lá, o tio, a gata do meu tio. Por isso que você não vai vir? Tá bom, tudo bem. Parabéns para a gata do seu tio, manda o meu abraço. E aí a gata do seu tio, que fez aniversário naquele sábado, no outro, de repente, tá? Lembra comigo, do nada. No outro sábado, tem o aniversário da filha da gata do seu tio, que completou um ciclo também que você precisa estar. E aí, no outro, você só estava cansado mesmo, porque você foi, em 2 festas. E normal, quem é que não faltou no culto porque está cansado? Se você nunca faltou no culto porque estava cansado, ora por mim. Pelo pastor Ramiro, então, nem se fala. Que ele trabalha aqui a semana inteira e ainda está aqui na EBD, que você não vem. Aí, né? Deixamos o exemplo do Ramiro para lá. Mas pega ele aí.
voltando ao grupo lá do WhatsApp, aquelas mesmas pessoas que super se disponibilizaram, de repente não se disponibilizam, mas você vai fazer o quê? Você vai excluir elas? Você não vai mais contar com elas? Não. Sabe por que não? Porque o Senhor não faz isso com a gente. Então nós amamos aquilo que Ele nos entregou, nós desejamos, nós ansiamos viver. E quando nós vivemos, obrigado, Senhor, meu coração está tão feliz hoje, eu vou ministrar a primeira vez. E aí quando aquilo se torna, sei lá, a 100ª vez, a maneira com que você está se entregando mudou. Por causa da rotina, por causa da mesmice, por causa do costume. Então, todas as vezes que você pensar que o Senhor não tem feito algo bom na sua vida, ou que o Senhor não tem feito algo bom nesta casa, você pense que você se acostumou com o que você tem. As raposinhas comeram as flores e você foi impossibilitado de frutificar. E agora você não tem fruto para sentar à mesa e comer, porque você não frutificou. Porque as pequenas coisas roubaram aquilo que o Senhor depositou dentro de você. Os céus tendem a se rasgar e fazer algo maravilhoso nas nossas vidas todos os dias. Mesmo que você não perceba, você saiu da sua casa e você voltou para ela em segurança. Você tem ideia do trabalho que você deu para o seu anjo? Para não te acontecer um acidente, para você não pegar uma virose? Você tem ideia que a sua máscara, antes de ser física, é celestial? Quando você está lá no metrô, o anjo está assim, ó. Os céus estão se movendo ao seu favor o dia inteiro. Mesmo que os seus olhos estejam incapazes no momento de perceber isto. Você precisa estar alinhado com isto. Falando sobre alinhamento, um outro passo que nós precisamos dar para preservar a nossa vinha é sermos prudentes. Quando você está falando sobre prudência, você está falando sobre evitar perigos. Você precisa evitar perigo. Isso é ser prudente. Então, se você sabe que existem pequenas coisas que consomem a sua vinha a ponto de não te fazer florescer, você precisa evitar essas pequenas coisas. A gente sabe quando alguma coisa está nos fazendo mal, não sabe? A gente sabe. Às vezes é uma companhia que nos faz mal. O que nós fazemos? Nós mantemos essa companhia. Às vezes é um relacionamento que está tóxico, que está nos fazendo mal. Mas nós estamos fingindo que está tudo certo. Porque nós precisamos aparentar estarmos saudáveis. Sabe, eu não sei porquê. Não nessa casa, mas eu não sei porquê. Todas as vezes que existe uma placa para uma igreja, pensa comigo se isso não é verdade. Todas as vezes que existe uma placa para uma igreja, então a da nossa igreja é essa aqui, ó, Comunidade Zoe, certo? Todas as vezes que alguém estabelece uma placa para uma igreja, estabelecem também super-heróis. Então esse aqui é o escudo dos super-heróis da Comunidade Zoe. Porque quando você sai da sua casa, você olha alguém e você pensa, essa pessoa é perfeita. Super-herói da Comunidade Zoe está pregando hoje. E eu não sei que mal que foi que aconteceu isso. Eu não sei que legião do inferno que se reuniu para dizer assim, ó, vamos colocar super-herói em todas as igrejas do mundo. Então, aonde tem uma igreja, tem um herói. Se você tiver com dificuldade de encontrar um herói, vá até uma igreja. Porque quando você chega e quando você senta aí, você olha para aquele pastor e você já imputa nele uma responsabilidade de perfeição.
E quando alguma coisa acontece que fere isso em você, você muda de igreja, porque, o herói falhou. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou falando isso por saídas ou não de igreja, eu estou dizendo que nós precisamos acabar com essa cultura de que os homens que trazem palavra de Deus para o nosso coração são os nossos deuses. Eles não são. Pastora Roberta não é o seu Deus. Pastor Rogério não é o seu Deus. A sua referência não é o seu Deus. Então não se mova se o seu Deus não disser que você tem que se mover. Não faça se o seu Deus não disser que você precisa fazer. Essas pessoas foram orientadas a te orientar. Você precisa começar a derrubar essa cultura de que dentro da igreja existem heróis. A igreja não pode saber que o pastor é humano, porque se ela souber, misericórdia, você viu o que aquela pastora falou no meio da palavra? Isso não é de Deus, eu vou para outro lugar. E quando eu estou falando de ir para outro lugar, eu não estou dizendo de sair daqui e ir para procurar outro super-herói. Eu estou dizendo que você minou no seu irmão algo, e o seu irmão de repente não é mais o mesmo, porque você falou alguma coisa para ele. Mas tudo bem se você errar, né? Tudo bem, mas o pastor, a pastora, o líder, o ministro do louvor, eles já carregam essa responsabilidade em Deus. Quando nós estamos ministrando a palavra para você, nós carregamos uma responsabilidade de termos que viver tudo aquilo que nós pregamos. Então, quando o pastor Ramiro e a pastora Edna estão aqui falando sobre libertação, o mínimo que você espera deles é que eles tenham vivido uma história linda de libertação em Deus. Isso é uma verdade. Quando a pastora Roberta está trazendo direções sobre as armas da nossa guerra e ela fala de oração, o mínimo que você espera é que ela ore, não que ela não fale. Você entende a diferença de você pregar com a própria vida e você não falhar? Nós imputamos isso quando existe uma igreja e por isso nós não conseguimos ver que somos capazes de estarmos lá. Sabe, essa mesma fé de super-herói que você põe sobre o pastor é a mesma que você não põe sobre você. É por isso que todas as vezes que Deus diz algo sobre você, você não consegue acreditar. Você não consegue acreditar. E aí, aquela vinha que estava florescendo e que estava prestes a frutificar, de repente, as raposinhas vão, destroem, comem tudo. E você olha para trás e pensa, de novo? De novo a mesma coisa. Isso acontece com você na condição de ovelha, mas sabe o seu líder? Sabe esse seu super-herói? Sabe o que aconteceu com ele em casa? Ele engoliu o orgulho. Ele disse, Senhor, perdoa as minhas mazelas. Perdoa porque hoje eu acordei com vontade de desistir, mas eu vou lá trazer uma palavra para o teu povo e dizer, o Senhor vai fazer e vai dar certo. Sabe aquele pecado que você não está conseguindo vencer, que é muito difícil. Seu super-herói também tem um. E está muito difícil para ele. Eu falo para a Roberta que tudo que ela tentou vencer já na vida de pecado se tornou e converteu em paciência. Porque o bichinho é paciente. E é isso que Deus faz. Deus transforma todo o lixo, toda a imprudência, todo o desalinhamento, tudo aquilo que está bagunçado em nós. Ele transforma em virtude. E Ele torna você uma pessoa apta para o terceiro passo que eu vou dizer aqui. Que é um filho maduro. Um filho maduro sabe
que o Senhor prometeu e Ele fará. Um filho maduro curte o que ele fez. Um filho maduro, caramba, você não conseguiu ainda? Tá difícil. Um filho maduro sabe que ele prometeu e ele vai fazer. Eu não sei se é agora, eu não sei se é daqui a pouco, e eu não vou chegar na minha casa e ver um cenário completamente contrário e me abalar. Um filho maduro ouve, joga o lixo fora e diz: isso é totalmente contrário ao que o Senhor tem dito sobre mim e para mim. Um filho maduro, no meio de tudo o que dizem, se levanta para dizer: o que o Senhor disse mesmo? Ah, não é isso? Então não serve para mim. Quando você é um filho maduro, você não deixa de vigiar a sua vinha o tempo inteiro. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando sobre um filho perfeito e um nível de super-herói que você vai ser consagrado. Eu estou dizendo um filho maduro. Um filho maduro não deixa de vir à igreja porque pecou, porque ele sabe que esse é o seu lugar de restauração. Um filho maduro não desiste porque está demorando, porque ele sabe que o Senhor que te prometeu é exato em tudo que ele faz. Um filho maduro não vai deixar pequenas coisas destruir a sua vinha, porque ele sabe que ele está um passo de florescer, ele está um passo de tudo mudar, ele está um passo de frutificar. Eu sempre costumava dizer para as minhas discípulas: vigia, você está num tempo muito bom da sua vida. Porque quando a gente está num tempo bom, a gente baixa a guarda, a gente esquece os princípios, a gente abre concessões e de repente, sei lá, a gente fica bobado, vamos dizer assim. As pequenas coisas se tornaram médias e depois grandes, e por isso fez tudo sucumbir. Não foi de repente. Quando você é um filho maduro, você sabe que tudo pode não estar bem, mas você está cantando sobre a bondade do Senhor. Quando você é um filho maduro, você está vendo uma coisa e você diz assim: até que eu saiba que o Senhor realmente quer, eu não vou julgar ou pré-julgar isso. Quando você é um filho maduro, você olha para o teu irmão aí do teu lado falhando e ao invés de pensar, se ele não consegue nem eu, você pensa que a compaixão que alcance ele também me alcance todas as vezes que eu precisar. Quando você é um filho maduro, você entende que o mesmo Senhor que atende a sua necessidade e perdoa os teus pecados, Ele também perdoa o pecado do seu irmão, do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor. E por mais que algo pareça tão perfeito, a humanidade lá, cuidado com as raposinhas. Lá em casa eu tenho como princípio, eu nunca dou nada para ninguém que eu não usaria mais. Então, se eu usei uma coisa e aquilo não serve, ou está usado assim, consideravelmente, eu sei que não vai servir para alguém, eu jogo fora. Porque na minha vida vai ser aplicado a mesma medida com o meu irmão. Então, se eu dou alguma coisa usada para alguém, esse é um bom estado a ponto de que eu sei que essa pessoa vai aproveitar. Mas nós não medimos na mesma medida. Por que que a porção que serve para você não é a mesma que serve para o teu irmão? Por que que a bondade que serve para você não serve para ele? Por que que a misericórdia que serve para você não serve para ele? É muito difícil equilibrar isso, eu sei que é.
mas eu quero desconstruir junto com você. Porque aqui é o lugar que quando você estiver precisando de amor, é o primeiro que você vai pensar a vir. Quando você estiver errado, quando você estiver olhado para a sua vida e pensado assim, cara, a destruição passou por aqui. Você vai pensar, eu preciso ir para aquela casa. Eu preciso ir para aquele lugar. Você vai ver no seu líder a pessoa, a primeira que você precisa ligar, não porque ela vai te julgar, mas porque ela vai te amar. Sabe esse amor que nós saímos e vamos dar lá fora, quando nós vemos um presidiário, quando nós vemos um órfão, quando nós vemos uma viúva, é o mesmo que você precisa dar para o seu irmão aí do lado, por mais super-herói que ele pareça. É o mesmo. Ó, não é de besteira que nós declaramos isso aqui, ó. Junto nós somos mais fortes, porque se minha vinha está florescendo e a do Mateus está também, e eu estou vendo que tem raposinhas lá, eu vou ajudá-lo a não deixar a destruição chegar na vinha dele. Filhos maduros fazem isso. Para finalizar, eu quero que você mude o ciclo. A minha intenção é que você avance essa estação, em que você pare de ser a poda e o florescer, a poda e o florescer, a poda e o florescer, e nunca o frutificar. Então, ou Deus está me matando, me cortando, me quebrando. Pastora Maria costumava dizer uma coisa maravilhosa sobre isso. Pastora Maria, muito amada Pastora Maria, um dia me perguntou se eu sabia o que era uma patrola. Eu olhei para ela. Eu sabia que vinha alguma coisa muito boa, mas quem aqui não sabe o que é patrola, levanta a mão. Viu? Eu fui como você. Você sabe o que é uma patrola, Roseli? Não sabia. Pastora Maria disse assim, você já viu aquele carro bem grandão, com uma roda e um cilindro bem grandão, e que vai passando no asfalto, e que deixa tudo niveladinho? Aquilo é uma patrola. Nossa, cultura, obrigada. Pastora Maria, cultura. Então, existe o trator que destrói, né? Existe a escavadeira que bagunça. Quando está chegando num nível final, passa a patrola lá. Cilindro que não deixa passar sequer 1 centímetro, sequer 1 milímetro para sair do eixo. Nada vai ficar maior do que é e nada vai ficar menor do que é. Tudo vai ser nivelado. E aí ela me disse assim, então, bem-vinda à fase da patrola. É quando o cilindro está passando para nivelar as coisas. É quando nada está saindo para o lado, para frente, para trás. Nada está ficando, tudo está sendo nivelado. Então, tem horas que nós estamos assim na nossa vida, né? Cara, não tem uma areazinha boa. Meu Deus, nada vai dar certo. Aí, a princípio, nós culpamos o diabo, né? O que a pastora falou hoje de manhã. Tudo é culpa do diabo. Então, maldito diabo, maldito diabo. E, de repente, não é mais o diabo. Aí começa a ser Deus. E alguém te pergunta, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem, mas é uma prova. Deus está me quebrando. Essa é a frase que nós mais falamos. Em 70% da nossa vida, nós falamos que Deus está quebrando, 10% que Deus está tratando, mais 10% que Deus está em silêncio, o resto é bom. Já notou? Então, pensa assim, de 100%, 10% foi bom.
Nossa, que Deus carrasco que a gente tem, meu Deus. A gente pede socorro para o próprio Deus, né? Porque nós vemos a vinha em flor, nós já passamos da poda, o inverno já foi embora, nós estamos olhando a vinha florescer e nós não nos preocupamos com as pequenas coisas. Então, as raposinhas entram na nossa vinha, elas corroem tudo, destroem tudo e nós voltamos para a poda. Quando uma vinha está destruída, a única coisa que nós temos para fazer com essa vinha é podar tudo e deixar crescer de novo. E aí nós repetimos isso. Meio ciclo completo. Próximo. Meio ciclo completo. Próximo. Isso vai virando um looping na sua vida. Um looping. E você tem por sintoma uma coisa relevante demais e que normalmente mata a sua vinha, que é a insatisfação. A insatisfação, ela está causando na nossa sociedade depressão. A insatisfação, ela está causando na nossa sociedade o estresse. A insatisfação está causando na nossa igreja, não na nossa, mas na igreja de Cristo, pessoas frias ou mornas. A insatisfação tira o poder da igreja avançar. Porque as pequenas coisas te roubaram a alegria de pertencer ao Senhor e tudo que é dele. Porque as pequenas coisas fizeram bagunça. Sabe, às vezes não tirou a alegria. Às vezes você vem aqui e você sobe com a maior das intenções do seu coração, com o coração quebrado, com o coração puro, com mãos limpas, e você diz, Senhor, vem e faz. Mas uma pequena insatisfação, vinda de uma outra pequena insatisfação, vinda de uma outra pequena insatisfação, mina a sua fé. E de repente você começa a ter princípios que antes você não tinha. E aí você olha para trás e você pensa assim, acho que esse princípio não era meu, acho que era do outro. Quando você sair da sua casa, no próximo domingo, pensa duas coisas. A primeira, o meu herói que vai pregar hoje é humano. Seja lá ele quem for o seu herói. E a segunda coisa que eu quero que você pense é que todas as vezes que você precisar, todas as vezes que você apenas desejar estar e compartilhar as alegrias, esse é o lugar que você vai vir. Porque essa pessoa que está aí do teu lado vai se alegrar com a tua alegria, vai chorar com a tua dor e vai fazer de você aquilo que você tanto canta aqui, que é que nós somos família, que juntos nós somos mais fortes. Vigiar a vinha e fazer florescer é uma tarefa exaustiva. Transicionar de um ciclo para o outro é uma tarefa exaustiva. Por que que nós precisamos sempre falar as mesmas coisas e dar os mesmos incentivos? Porque no meio da tarefa de frutificar, nós deixamos as raposinhas corroerem em nós. Deus está querendo fazer você filho maduro na fé. Deus está querendo que você se fortaleça. E sabe uma coisa que mata a insatisfação? O antídoto, a vacina que você tem contra a insatisfação é a gratidão. É olhar para a tua história. Eu não sei porquê, mas nós temos em nós uma síndrome de passado absurda, mas só para o lado negativo. Sua vida nem estava boa e você fala que queria voltar para a vida de antes.
mas para o lado positivo, que é olhar tudo que Deus fez, tudo que você cresceu, o quanto Ele acrescentou coisas, o quanto Ele abriu portas, o quanto Ele fez aparecer onde não tinha, o quanto o milagre veio. Nós esquecemos da nossa história em Deus. E nós achamos que aquilo que está acontecendo atualmente na nossa vida define tudo. Não define não, viu? Isso é mentira do inferno. O que está acontecendo atualmente, seja bom ou seja ruim, não define quem você é. Não define não. Não define o que Deus tem. O que define a tua vida é a sua história nele. É o que você tem para viver e o que Ele fez até aqui. A insatisfação vai morrer dentro de você se a gratidão te possuir e te abraçar. Se de repente você acordar e ser grato por tudo que você é e por tudo que você tem, você não vai ser insatisfeito. Eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que se eu pedir para alguém aqui levantar a mão que viveu um pequeno milagre do Senhor, você vai levantar a sua mão. Eu tenho certeza que se eu pedir para você levantar a mão, todos aqueles que viveram um médio milagre do Senhor, muitos levantarão a mão. Eu tenho certeza que se eu perguntar, você que viveu um milagre grande, absurdo, levanta a mão, vão ter pessoas aqui que vão levantar as mãos. E isso faz parte da tua história, não significa que Ele não está fazendo hoje, que Ele parou de fazer, ou que algo está ruim. Os seus pequenos milagres acumulados se tornaram grandes. Porque são a sua história. Sabe, nós temos a mania de deixar o bom para trás, de deixar a paz que nos consome ir embora por alguma coisa que nos rouba. Por isso que todas as vezes nós não findamos o ciclo e entramos no outro. Nós reiniciamos ele. Chega de reiniciar o ciclo. Você está prestes a frutificar, cuide da sua vinha. Ah, Roseli, você não sabe como está a minha vida, você não tem ideia como estão as coisas para você falar que eu estou prestes a frutificar. Eu tenho certeza que a bondade do Senhor está te cercando dia e noite, noite e dia. Então eu também tenho certeza que algo está florescendo em você. Eclesiastes 10:1. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer toda a sabedoria perder o valor. Foi duro fazer a vinha florescer. Foi duro ser podado. Mas é só mais um pouco. Não deixa as pequenas coisas consumirem o que você é. Inclina a sua cabeça um pouco. E eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. Quantos ciclos da sua vida você já deixou de encerrar? Quantas coisas, sejam elas vindas de Deus, sejam elas na sua própria vida, que você deixou de encerrar? Quantas pequenas coisas você deixou entrar no teu coração e de repente você percebeu que você não tinha mais a mesma fé de antes? Quantas coisas você ouviu dizer sobre alguém ou sobre algo e aquilo mudou
toda a paixão que você tinha. Quantas coisas o próprio inferno falou no seu ouvido e você acreditou e desdenhou do que Deus disse ao seu respeito. Eu quero que você venha aqui no altar denunciar as pequenas raposinhas. Seja no ouvir, seja no falar, seja no apenas compartilhar da mesa. O que estava desajustado não tem mais espaço, porque você vai romper um ciclo. Se você tem coisas na sua vida que Se você tem coisas na sua vida que você não viveu porque você deixou outras pequenas roubarem, eu quero que você venha tocar no altar. As palavras do Senhor para você essa manhã são de esperança, são de paz, são sobre frutificar e não mais encerrar um ciclo, encerrar um ciclo. Nós queremos vencer quem nós somos, Senhor. Nós queremos vencer sobre as mesmas coisas em que nós lutamos exaustivamente. Nós queremos receber a instrução do Senhor para não nos sentirmos tão cansados, tão exaustos, porque nós deixamos pequenas coisas nos consumirem. Nós não queremos esquecer o que o Senhor está sonhando para nós, porque alguém nos falou alguma coisa. Nós não queremos esquecer que grandes coisas o Senhor tem feito, porque nós fomos influenciados por algo. Nós não queremos, Senhor, deixar a nossa vinha ser destruída pelas pequenas coisas que nós vamos adquirindo no meio do caminho, sejam eles maus hábitos, sejam eles pecados, ou sejam eles apenas inconstância. Nem na minha vida, Senhor, nem da vida dessa igreja, nós não queremos mais no nosso meio essa bagunça toda, um monte de coisa, disse para cá e disse para lá, porque nós queremos viver o florescer e o frutificar do Senhor para nós. As nossas vinhas não serão destruídas pelas raposinhas e nem pelas raposas, porque o Senhor nos fará frutificar. Porque o Senhor nos fará frutificar. Nos ajuda, Senhor, com a nossa incapacidade de quebrarmos os ciclos. De tempos em tempos nós vivemos as mesmas coisas porque deixamos de crer. De tempos em tempos nós vivemos as mesmas coisas porque deixamos o pecado nos tomar. De tempos em tempos nós nos acostumamos com tudo. De tempos em tempos, nós deixamos que algo dentro de nós seja roubado, porque uma pequena raposinha entrou na nossa vinha. E nós não queremos mais isso, Senhor. Nós não queremos mais isso, Senhor. Nós queremos romper. Nós queremos avançar, nós queremos vencer. E nós queremos ser selados pelo Senhor. Nós queremos ser fortalecidos pelo Senhor essa manhã. Nós não vamos imputar em nós uma
capa de forte, nem nos nossos líderes. Mas nós estaremos exaustivamente vigilantes à vinha que o Senhor nos deu. E nós vamos lutar até que aquilo floresça de uma vez. E nós vamos lutar até que aquilo frutifique de uma vez. E nós vamos sair da primavera e nós vamos viver aquele tempo dizendo: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor para a história das nossas vidas e para a história da nossa igreja. Grandes coisas fez o Senhor com a dança. Grandes coisas fez o Senhor com o louvor. Grandes coisas fez o Senhor com os profetas dessa casa. Grandes coisas fez o Senhor por nós e essa é a nossa história. Grandes coisas fez o Senhor aos nossos pastores. Grandes coisas fez o Senhor às nossas ovelhas. Grandes coisas fez o Senhor e por isso nós estamos alegres. Nós estaremos alinhados com o Senhor e nós só ouviremos ao Senhor. Nós estaremos alinhados e nós só ouviremos ao Senhor. Nós viveremos a nossa vida buscando o que é do alto e não importa mais nada. E por isso estabelece sobre nós a sua justiça e a sua retidão. Nós queremos andar por caminhos retos, Senhor.